No dia 13 de dezembro de 1968, foi assinada durante o governo general Costa e Silva a lei mais repressiva da ditadura militar brasileira, o Ato Institucional número 5, popularmente conhecido como AI-5. O ato consistia em dar poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente qualquer um que se opusesse ou resistisse ao regime. A lei prolongou-se até dezembro de 1978 e desencadeou uma série de ações arbitrárias de efeitos duradouros. O ano de 1968 ficou marcado na história mundial e na do Brasil como um momento de grande conflito da política e dos costumes brasileiros. Entretanto, nesse mesmo ano, protestantes começaram a reivindicar seus direitos em forma de protestos e movimentos, associando-se a um combate mais organizado contra o regime, intensificando-se, assim, os protestos mais radicais, especialmente a dos universitários, contra a ditadura militar. Os jovens radicais que protestaram tinham como principal lema "É proibido proibir", pois estavam cansados de censura e repressão que sofriam diariamente, reivindicando assim por novas liberdades e direitos. Dispostos a ir contra o regime, esses jovens protestavam com sua coragem e ousadia, pois o outro lado, a linha dura, fornecia meios mais sofisticados e planos mais mirabolantes para tomar medidas mais rígidas contra a oposição. No mesmo ano, a Igreja passou a ter uma posição de defesa dos direitos humanos, os quais eram constantemente respeitados na época, e lideranças políticas opositores ao regime militar continuavam a se reunir com a intenção de combater a ditadura e reerguer a democracia. A marginalização política que o golpe impôs a antigos rivais teve o efeito de reuni-los em uma frente ampla, cujas atividades foram suspensas pelo ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva, em abril de 1968. Pouco depois, o ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, reintroduziu o atestado de ideologia como requisito para a escolha dos dirigentes sindicais, com o objetivo de evitar que comunistas fizessem parte dos sindicatos. Toda essa repressão desencadeia em uma greve dos metalúrgicos em Osasco. Por esse motivo, a linha dura entendeu que medidas mais severas deveriam ser tomadas para controlar os manifestantes de descontentamento e combater os opositores políticos. O empurrão que faltava para o anúncio do AI-5 foi uma declaração na Câmara dos dias 2 e 3 de setembro, feito pelo deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, estimulando a população a não participar dos desfiles militares do dia 7 de setembro e para que as moças se recusassem a sair com oficiais. Na mesma ocasião, outro parlamentar do MDB, Hermano Alves, escreveu uma série de reportagens no Correio da Manhã que foram consideradas pelo regime autoritário como provocações. O ministro do Exército, Costa e Silva, atendeu ao apelo de seus colegas militares do CESN e declarou que esses pronunciamentos eram ofensas e provocações irresponsáveis e intoleráveis. O governo, então, pediu ao Congresso que apresentasse acusações contra ambos parlamentares. Foram dias tensos no cenário político, interrompidos por uma visita da Rainha da Inglaterra ao Brasil, e no dia 12 de dezembro a Câmara recusou, por uma diferença de 75 votos, a permissão para processar o deputado Márcio Moreira Alves. No dia seguinte foi assinado o AI-5, que autorizava o presidente da República a decretar o recesso do Congresso Nacional, intervir nos estados e municípios, cassar mandatos parlamentares, suspender os direitos políticos de qualquer cidadão, decretar o confisco de bens considerados ilícitos e suspender a garantia do habeas corpus, tudo isso sem qualquer interferência da Justiça. Inicialmente, dizia-se que o ato era uma necessidade para atingir os objetivos de progresso nacional, com vistas a encontrar os meios para a obra de reconstrução econômica, financeira e moral do país. No mesmo dia, foi decretado o recesso do Congresso Nacional por tempo indeterminado.
o qual seria reaberto apenas em outubro de 1969 para endossar a escolha do general Emílio Gastarzo Médici para a presidência da República. No final de dezembro de 1968, 11 deputados federais foram cassados, entre eles os 2 deputados que antes tinham se pronunciado contra o regime militar. E em janeiro de 1969, a lista de cassações foi só aumentando. Agora não era só os membros da lei, os parlamentares, que estavam sendo procurados, mas também os ministros do Supremo Tribunal Federal, entre outros. O AI-5 não só se impunha como um instrumento de intolerância em um momento de intensa polarização ideológica, mas também estabelecia a ideia de uma nova concepção de modelo econômico em que o crescimento seria feito com muito sangue, suor e lágrimas. Durante esse período da história do Brasil, várias pessoas foram sequestradas, torturadas e mortas pelos militares. Algumas estão desaparecidas até hoje. Infelizmente, atualmente, um número considerável de pessoas prefere acreditar que tudo isso não aconteceu, chegando a um ponto de sair em protesto pedindo a volta da ditadura e dos tempos de terror ocasionado pela mesma.